Muito boa noite, estamos a menos de 24 horas para a cerimônia do último adeus oficial a Afonso Dhlakama. E a Comissão Ministerial responsável pelos preparativos das cerimônias fúnebres oficiais do falecido presidente da RENAMO garantiu que está tudo a posto para amanhã a cidade da Beira prestar a última homenagem ao líder da RENAMO e que não será concedida a tolerância de ponto. Estamos a falar do local que vai acolher amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas, as cerimônias fúnebres oficiais do presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama, que morreu na manhã da passada quinta-feira. Este local é o Largo dos Caminhos de Ferro de Moçambique, onde estão a terminar os preparativos referentes tanto a esta cerimônia que terá lugar a partir das 8 horas, tal como dissemos. Aqui estarão presentes, para além do chefe do Estado, tal como já tínhamos adiantado, diversas individualidades nacionais e estrangeiras, e assim como familiares e amigos do presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama. Esta tarde, a Comissão Ministerial, que é responsável por estas cerimônias fúnebres, concedeu uma conferência de imprensa para avançar os últimos detalhes em relação àquilo que será esta cerimônia. Vamos ouvir. A cerimônia terá início às 8 horas. Prevê-se que por volta das 8 horas e 20 minutos a urna se faça presente a este local, que a partir daí começa o cerimonial, podemos dizer, religioso, dos cânticos religiosos, prevendo-se que as altas individualidades se façam ao local por volta das 10 horas, logo depois da entrada do mais alto magistrado da nação. A cerimónia terá efetivamente o início. A cerimónia contará com diplomatas estrangeiros. Está confirmada a presença de embaixadores da União Europeia, também dos Estados Unidos da América, da comunidade Santo Egídio e de várias outras entidades. A Comissão Ministerial garantiu que o programa é consensual. Nós já temos o programa definitivo, o programa foi consensualizado com o partido RENAMO, com a família. Nós pensamos que com esta organização que está sendo realizada, a cerimônia está posta e já podemos estar na morgue. E pensamos que amanhã, a partir das 8h30, estaremos aqui. Esta tarde tivemos a trabalhar no sentido de preparar o corpo, para que o corpo esteja em condições de estar presente no velório e de chegar até a terra natal, em Magunda, em condições de conservação. Os restos mortais de Afonso Dhlakama seguirão no princípio da tarde de amanhã para Mangunde. No dia seguinte terá lugar o último adeus. Também lá prevê-se que a cerimónia comece por volta das 10 horas, prevendo-se igualmente possa estar concluída até por volta das 12h30, 13 horas, ou mais tardar. Tanto cá como em Mangunde estão criadas as condições para que as pessoas, querendo, público em geral, possam participar nesta cerimónia. Nós acreditamos que esta cerimónia também é uma oportunidade para a aproximação entre os moçambicanos, por isso é que a cerimónia do Estado é um funeral oficial. Não está prevista nenhuma tolerância do ponto. Temos conhecimento que o excelentíssimo presidente do município da Beira fez essa solicitação, mas também, em devido tempo, obteve a resposta que, por limitações de ordem legal, não seria concedida a tolerância de ponto.
A nossa intervenção a partir da cidade da Beira termina por aqui. As imagens são do Pedro Amba e Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV na Beira. As cerimônias fúnebres do líder da RENAMO, que perdeu a vida na passada quinta-feira, terão lugar amanhã no Largo dos Caminhos de Ferro de Moçambique, num evento que contará com a presença do Presidente da República e de embaixadores de vários países. A RENAMO reafirmou hoje que as cerimônias fúnebres do seu líder, Afonso Dhlakama, terão lugar no Largo dos Caminhos de Ferro de Moçambique, com início previsto para as 8 horas, primeiramente com cerimônias religiosas. Depois das cerimônias oficiais, os restos mortais de Afonso Dhlakama serão transportados ainda amanhã para Mangundi, sua terra natal. Quer as cerimônias que vão ocorrer aqui na cidade da Beira, quer aquelas que vão ocorrer na sua terra natal, essas duas cerimônias estão abertas a toda a gente. Portanto, não há exceção, não há limitação para ninguém. Todos aqueles que queiram e possam fazer-se presente, portanto, essas pessoas têm as portas abertas. A cerimônia, de acordo com José Manteiga, contará com a presença do Presidente da República e de embaixadores de vários países. Podemos dizer, por aquilo que foi a conversa que tivemos com o Sr. Ministro da Justiça, praticamente está assegurado que o Sr. Presidente da República far-se presente a esta cerimônia. E o Governo, o Presidente da República, ao se fazer presente para homenagear este grande homem, eu acho que é uma grande demonstração de que reconhecem essa figura e foi uma pessoa que lutou pela construção deste país. Por isso mesmo, estamos satisfeitos que o Sr. Presidente da República esteja presente e outras entidades, porque o Presidente Afonso Dhlakama ultrapassou as fronteiras familiares, ultrapassou as fronteiras partidárias, ultrapassou as fronteiras nacionais. Antigos oficiais da RENAMO, que foram durante o tempo da guerrilha homens de confiança de Afonso Dhlakama, consideram o seu líder uma figura emblemática com princípios difíceis de descrever. Albino Faif Dukuza, que ostenta a patente de Major-General, equipara a morte de Afonso Dhlakama a um terremoto de magnitude incalculável no seio da RENAMO. Dukuza disse que conheceu Dhlakama no dia 5 de agosto de 1980, numa das bases da RENAMO na província de Manica. Integrou no seu gabinete. Ele tinha 2 secretários, que era o Raul Domingo, mais um outro, e eu fiz parte desse secretariado, que fiz parte como terceiro secretário. Trabalhamos muito juntos. Eu dirigente, alto líder, com características que é difícil de descrever. Albino Faif lembrou que Dhlakama assumiu a liderança da RENAMO numa fase embrionária e crucial da vida do partido. A RENAMO formou-se no Zimbábue, na Rodésia na altura, e com a independência do Zimbábue criou algumas dificuldades, mas ele enfrentou tudo isso. E não só, também houve ofensivas. Depois da morte do primeiro comandante-chefe, houve grandes ofensivas que começaram no mês de janeiro em Gorongosa. Mas ele enfrentou todas essas ofensivas, transformou essas ofensivas em vitórias. E saímos muito forte, conseguimos muito material devido àquilo que era a capacidade dele de treinar militarmente os militares. Para Dukuza, Dhlakama continuará a ser lanterna dos ideais da RENAMO. Não há nenhum trabalho que nós podemos fazer pondo de fora os ensinamentos do presidente Dhlakama. Jerônimo Malagueta é igualmente antigo guerreiro da RENAMO. Malagueta conheceu Dhlakama em 1985 na província da Zambésia e considera-o uma figura emblemática. A excelência presidente Dhlakama parte num momento muito impróprio, parte num momento que tínhamos a esperança, que estávamos perto de atingir a vitória. Mas paciência, o que escreve Deus ninguém sabe. O brigadeiro Malagueta era oficial para a área militar no tempo de guerrilha. Ele desapareceu fisicamente, mas as aulas dele, o que ele fez para este país é imensurável.
quem é moçambicano que pudesse ir reclamar, aproximar a presidência e reclamar. Porque é a população que pudesse fazer isso. Mas com a força de Sua Excelência Presidente Afonso Dhlakama, hoje conseguimos corrigir a administração do Estado. Malaqueta terminou exortando o governo para continuar aberto no processo de diálogo na busca de paz efetiva. O filósofo Severino Nguenha diz que a morte de Afonso Dhlakama não só fragiliza o partido, como também o Presidente da República, porque o diálogo político era o único processo que Filipe Nyusi liderava com sucesso. Nguenha avança, por outro lado, que para a democracia e paz que se pretendem, se deve evitar lideranças militarizadas nos partidos. A maneira como nós estamos a falar, que a credibilidade do nosso Estado está diminuindo. Para Severino Nguenha, a morte de Afonso Dhlakama vem fragilizar a figura do chefe de Estado em meio às dívidas ocultas que Filipe Nyusi herdou e a demora da Justiça no esclarecimento do caso. Essa fragilização provém, vamos chamar assim, da fragmentação provavelmente interna do próprio partido. Essa fragilização provém das questões que ele herdeu das dívidas ocultas e da nossa incapacidade do Poder Judiciário de ultrapassar as dificuldades com que estamos confrontados neste momento. O único dossiê que o Presidente liderava em primeira pessoa e que se lhe era reconhecido era o processo de paz. É que a saída de Dhlakama também fragiliza ulteriormente o nosso próprio Presidente, porque o único dossiê que ele liderava e que se metia em primeira pessoa, ele perde o parceiro e isso pode alimentar veleidades daqueles que não querem, até no seu próprio partido, que este diálogo continue, a dizerem, afinal de contas, com quem é que vais doravante poder continuar a fazer este tipo de diálogo. O académico Nguenha diz também que a Renamo devia encontrar uma figura política para a sua direção e que um partido que se pretende que seja de democracia e de paz não deve ter lideranças militarizadas. Evidentemente que toda a gente pensa que o novo líder da Renamo tinha que ser militar, parece que é nisso que nos orientamos. É quase, em termos lógicos, evidente que isso tinha que acontecer assim. Mas em termos daquilo que deveria ser, aquilo que eu gostaria que acontecesse, é que a liderança fosse política e que, de facto, a ala militar começasse a subordinar aquilo que são as decisões do índole político, porque é tempo de subordinarmos as armas, a violência, digamos assim, a uma orientação mais de debate, de diálogo político que chegue a alguma coisa coerente, mas sobretudo alguma coisa que seja de consenso. Nguenha concluiu a sua opinião, afirmando que a melhor homenagem ao presidente da Renamo seria encontrar uma liderança no partido que dê continuidade ao projeto de descentralização e que leve a bom porto as discussões sobre a integração dos homens armados nas forças de defesa e segurança. Vamos olhar para outras notícias. A Polícia da República de Moçambique assegura que os Serviços Nacionais de Investigação Criminal estão a investigar ou estão a trabalhar nas circunstâncias em que foi baleado mortalmente um menor na semana passada na Matola. Neste momento decorrem trabalhos de peritagem para apurar a proveniência da bala perdida. Quase uma semana após uma bala ter tirado a vida ao menor Henrique Joaquim Mangaze, no bairro situava a Polícia da República de Moçambique, diz que trabalhos estão em curso para apurar os casos de baleamento mortal, supostamente protagonizado por militares em treino. O caso, que terá levantado alguns ânimos entre os residentes daquele bairro, está neste momento nas mãos do Serviço Nacional de Investigação Criminal. O que importa no processo de esclarecimento deste caso é fazer a devida perícia, porque é importante que se faça, portanto, este exame para se poder determinar a proveniência da munição e perceber muito bem as circunstâncias deste baleamento e consequente morte do menor. Ainda esta semana, no distrito de Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, um grupo composto por mulheres e crianças apresentou-se à esquadra local depois de ter sido mantido em cativeiro
por homens que supostamente pertencem ao grupo radical que tem estado a protagonizar alguma instabilidade naquela região do país, referiu a polícia no seu informe habitual. O fato de terem se apresentado às autoridades policiais acaba sendo bastante profícuo para nós, porque é uma pista de possível localização de indivíduos que pretendem protagonizar algum ato. Se não fosse, provavelmente, aquelas cidadãs não teriam se apresentado tal como se apresentaram. Entretanto, a polícia garantiu que o caso está a ser investigado e que as forças de defesa e segurança estão no local para manter a ordem e segurança. No dia 27 de abril passado, foi encontrado um corpo de uma jovem que supostamente tenha sido assassinada na cidade de Pemba. Hoje, um jovem que supostamente terá enquadrado o grupo de assassinos decidiu entregar-se à polícia e confessar o crime. Eu cheguei, peguei-lhe a boca e no pescoço. Para além de confessar, o jovem de 20 anos de idade descreveu todos os detalhes do macabro crime e no final disse estar arrependido e com remorso por ter tirado a vida de uma pessoa com quem viveu vários anos e já considerava de família. Está difícil. Eu não tenho o que vos dizer. Era uma miúda que, aliás, era uma rapariga que sempre valeu para mim, entender? Não foi minha ideia. Até hoje eu estou arrependido por não saber escolher amizades. Eu nunca fiz algo de mal. Essa aqui é a minha primeira vez na minha vida. Nunca fui preso, nunca fui algemado assim. Com este jovem detido, a polícia considera ter capturado todos envolvidos no caso, mas as investigações continuam para a recuperação de alguns bens roubados em casa da vítima. Ele confessa que usou a força para matar a jovem. Também ele explica como é que ocorreu este crime bárbaro. Ele explica aqui toda a forma preparatória. A jovem de 26 anos de idade foi assassinada no dia 27 de abril em sua residência e o corpo só foi encontrado no dia 1 de maio nas bermas da marginal da Baía de Pemba. O Conselho de Ministros aprovou hoje o novo regulamento de concorrência nos serviços de transporte aéreo. Ainda na sessão desta terça-feira, o Executivo apreciou e aprovou o relatório de execução do Orçamento do Estado no primeiro trimestre deste ano. O regulamento da concorrência nos serviços de transporte aéreo foi aprovado na 14ª sessão do Conselho de Ministros, realizada esta terça-feira, e o objetivo do mesmo é explicado pelo respectivo porta-voz. Este regulamento visa estabelecer regras para boas práticas competitivas nos serviços de transporte e trabalho aéreo, incluindo qualquer prática, acordo ou conduta que tenha um efeito anticoncorrencial e é aplicável a todos os serviços prestados nas atividades econômicas no setor de transporte aéreo. Ainda na sessão desta terça-feira, o Governo apreciou e aprovou o relatório da execução orçamental do Estado referente ao primeiro trimestre deste ano, que aponta para uma mobilização de 18,4% dos fundos previstos para este ano durante aquele período. O relatório reporta uma mobilização de recursos no valor de 55.888,9 milhões de meticais, equivalente a 18,4% da previsão, e uma realização da despesa total de 54.317,8 milhões de meticais, correspondente a 17,9% do orçamento anual. O nível de execução de despesa de investimento atingiu o correspondente a 10,5% do programado, sendo a componente interna com 11% e a externa com 10%. O Conselho de Ministros aprovou igualmente diversas resoluções de adesão a convenções e protocolos para a eliminação de atos ilícitos contra a segurança da navegação marítima. Durante os próximos 2 dias, ou melhor, a partir dos próximos 2 dias, o recenseamento eleitoral vai ter mais duração de tempo.
Os postos de recenseamento eleitoral passam a funcionar 10 horas a partir dos próximos 2 dias. Até aqui, os trabalhos são realizados em 8 horas. O aumento de horas visa garantir o cumprimento da meta de registro de cerca de 7,8 milhões de eleitores no país. Quando faltam menos de 10 dias para o fim do recenseamento eleitoral, que termina no dia 17 deste mês, a Comissão Nacional de Eleições diz que o número de pessoas que aparecem nos postos de recenseamento tende a reduzir. Até aqui, apenas 5,3 milhões de eleitores estão inscritos, o que representa o cumprimento de 68,6% do objetivo. Para garantir que sejam registados os 7,8 milhões de eleitores, a Comissão Nacional de Eleições decidiu alargar o tempo de funcionamento dos postos de recenseamento. Alguns poderão usar na abertura, portanto, antecipando a abertura em 2 horas, outros poderão prolongar o encerramento, em vez de encerrar às 16, poderão encerrar às 18. Cabo Delgado é a província que já registrou o maior número de eleitores, estando acima dos 90% das previsões. Já a província do Niassa continua a registrar fraca afluência, tendo recenseado pouco mais de 270 mil pessoas, das mais de 560 mil previstas. Ao longo desses dias, desta última semana, foi intensificado o trabalho de educação cívica, não é? Orientado também para estas províncias com baixo índice de registro. E nessas províncias o destaque para os distritos que apresentavam fraco índice de registro. Inicialmente, previa-se registrar em todo o país cerca de 8,5 milhões potenciais eleitores. Porém, o número baixou para 7,8 milhões. A CNE diz que tal se deve ao fato de se ter retirado alguns distritos de zonas autárquicas, situação não prevista nos cálculos iniciais. Brigadistas em serviço no posto de recenseamento instalado na escola primária completa dos belenenses, na cidade de Nampula, são acusados de terem agredido fisicamente uma cidadã e proferido palavras injuriosas ao resto dos indivíduos que pretendiam se recensear nesta terça-feira. A situação deixou revoltados os presentes. Temos direito de dormir e descansar. Viemos aqui para recensear. A confusão começou quando esta cidadã, que se pretendia recensear, foi alegadamente agredida pelos brigadistas quando decidiu, através do seu telefone, captar imagens de situações em que se ofereciam facilidades a algumas pessoas, em detrimento de outras, no posto de recenseamento da escola primária completa dos belenenses, segundo contam testemunhas. Mas nós queremos recensear. A seguir, a polícia abandonou, veio aquele que está fazendo recenseamento, apanhou uma dama, estava a mexer no telefone dele, não sabia o que ia fazer. Agora logo ele começa a falar que você está a tirar foto aqui, começou a estar apuradas. Já numa disse que faz recenseamento aí, é que estava apurada um que vinha recensear. Dizem que ao invés de mexer no telefone. Assim mesmo começou ele vir só para ter, entre 3 pessoas, vir para ter aquela estava mesmo. Entre esses responsáveis de recenseamento. A polícia não estava a um lado assim saía. O recenseamento está a pedir para ser na igreja, ou na mesquita, ou no mercado onde não há professores que têm seus cunhados ou seus sobrinhos. Porque aqui na escola existem diretores, existem professores. E isso estão a fazer no gabinete dos professores. No sábado, no final de semana, eles têm reunião. Então trazem vossos familiares, vamos para lá, vamos recensear porque eu estou a trabalhar lá. É normal saírem pessoas de Mapara, virem recensear aqui porque tem uns tios que estão a trabalhar aqui. A vítima, cujo celular ficou retido por alguns minutos, escusou-se a falar à imprensa. Os brigadistas são igualmente acusados de terem proferido palavras injuriosas aos presentes. Ele é para aqui, se um gato aqui só um macaco que tipo de respeito. Viemos chamar para viemos macacos, viemos vir aqui para recensear. Ele algum dele que viu macaco para vir recensear aqui. Já que viu? O recenseamento iniciou no dia 17, até hoje, dia não sei quanto, vão mudar quando no fim. A senhora, no chamado no macaco, saiu para fora, disse, seus macacos,
Saiam lá daqui. Este não é o primeiro caso do género a se registrar neste posto de recenseamento. O MDM acusa diretores de algumas escolas primárias e do Hospital Provincial da Matola de recolher dados de cartões eleitorais de professores e outros funcionários públicos. O partido suspeita que a informação será usada para se cometer fraude eleitoral. O Movimento Democrático de Moçambique, na cidade de Matola, convocou uma conferência de imprensa esta terça-feira para apresentar uma acusação contra o Serviço Distrital da Educação, Juventude e Tecnologia da Matola. Na acusação, o partido MDM refere que aquela instituição pública está a recolher dados de cartões eleitorais de professores e outros funcionários públicos para aquilo que chamou de preparação de fraude eleitoral. E nós fomos lá, há funcionários que fizeram, alguns recusaram-se. Alguns conhecedores da lei recusaram, mas certamente terão represálias. Das escolas, o Hospital Provincial, ligaram-nos, fomos lá ter. Nós estamos convictos que isto é preparação de uma fraude. Este movimento político apresenta ainda o documento que se presume que seja da autoria da direção da Escola Primária Unidade T3. Lê-se no documento que o Serviço de Educação, Juventude e Tecnologia da Matola vem por este mês solicitar a lista nominal de todos os docentes e funcionários da Escola Primária Completa Unidade T3, local do recenseamento e número do cartão de eleitor até o dia 3 de maio do ano em curso. Uma das partes acusadas pelo MDM é a Escola Primária Completa Unidade T3. O diretor não se quis pronunciar e nem autorizou qualquer membro da direção para falar sobre o assunto. Elton Tsembani, Joaquim Manhique, STV. Estamos já em contagem decrescente para a maior feira de tecnologia. Estamos a menos de 24 horas do arranque do Mostec. O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique participa na Feira de Tecnologia Mostec desde a sua primeira edição. Para esta quinta edição, pretende trazer ou levar ao público uma exposição focada na fiscalização de aparelhos de telecomunicações proibidos. Som, luz e arranjo dos últimos detalhes caracterizam as poucas horas que antecedem a maior feira de tecnologias de informação e comunicação do país. Os expositores aprimoram os últimos detalhes para que não falte requinte. A expectativa é alta e para os visitantes deixam ficar um convite. A nossa expectativa é poder partilhar com os visitantes as soluções que nós temos, soluções tecnológicas de gestão de empresas, e também poder trocar experiências, encontrar parcerias no sentido de fazer as nossas soluções chegarem tanto aos clientes finais. A expectativa é grande, nós esperamos que o público adira em massa, e mesmo porque desta vez estamos aqui com titãs, estamos a ver que ao nosso redor todas as empresas estão empenhadas em dar o melhor daquilo que é a tecnologia que cada empresa tem para mostrar. A sala que vai acolher as conferências também é arrumada aos detalhes, porque afinal, grandes figuras passarão por ela. A organização garante que o evento vai superar as expectativas. Acho que as expectativas são boas, pode-se avançar que estamos praticamente preparados, okay? As imagens poderão documentar isso. Temos aqui tudo montado, a parte da exposição está-se a finalizar. Esperamos que o público adire em massa e que contribua e participe ativamente na quinta edição da Mostec. Espera-se ter uma exposição um pouco recheada. Ainda está-se a fazer a montagem, naturalmente que cada expositor guarda o seu segredo para todos aqueles que vierem cá na feira, por isso não deixam de vir, venham e vejam aquilo que cada uma das empresas que apostou em entrar na quinta edição da Mostec quer apresentar. Há muitas novidades por aí, não só a nível da exposição, como também a nível dos debates. A maior feira de tecnologias de informação e comunicação vai decorrer entre os dias 9 e 11 de maio.
Estávamos a acompanhar o processo dos últimos acertos para o arranque da quinta edição da Mostec. Agora sim, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique participa nesta Feira de Tecnologia desde a sua primeira edição. Para esta quinta edição, pretende levar ao público uma exposição focada na fiscalização de aparelhos de telecomunicações proibidos. Numa altura em que Moçambique tem vindo a importar aparelhos que criam interferências na comunicação e comprometem a qualidade do uso de aparelhos de radiocomunicação e telecomunicação, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique quer expor estes dispositivos na quinta edição da Mostec para informar o público sobre a sua utilidade. Nós, na qualidade de regulador do setor das comunicações, temos de informar o público sobre os riscos de importação do equipamento de radiocomunicações e telecomunicações inadequável às faixas de frequência usadas na República de Moçambique e, desta forma, prevenir a sua importação e uso no território nacional. E não é por acaso que o evento Mostec é o lugar propício para mostrar ao mundo a importância do setor das telecomunicações. Mostec é, pela sua natureza, a plataforma até aqui propícia e única em Moçambique, em que se discute de forma profícua importantes problemas de atualidade, como é o caso da construção de uma sociedade de conhecimento hiperconectada. Dentre as várias conquistas, a promoção de pequenas e médias empresas no ramo das telecomunicações é das mais visíveis. Grande conquista sige-se, portanto, com o fato de haver hoje uma aproximação grande e inquebrantável entre o regulador das comunicações, os operadores de telefonia móvel celular, claro, e fixa, não é? As empresas públicas e privadas da televisão e rádio e a indústria e comércio de radiocomunicações e telecomunicações. Para já não falar, portanto, da crescente e efetiva promoção das pequenas e médias empresas. A expectativa do INCM é que nesta edição sejam discutidas ideias que levem a ações concretas. A juíza conselheira do Tribunal Supremo, Osvalda Joana, admitiu hoje que a justiça, pelas próprias mãos, revela que algo está a falhar na máquina da justiça. Osvalda Joana falava hoje por ocasião do Dia do Juiz. Para assinalar a passagem dos 4 anos do assassinato do juiz Denis Silica, magistrados judiciais e do Ministério Público juntaram-se no local do crime para homenagear a vítima. Juiz de instrução criminal, Silica foi morto a tiro no dia 8 de maio de 2014, uma data que mais tarde foi adotada pela Associação Moçambicana dos Juízes como Dia do Juiz. E foi para falar do papel do juiz na sociedade que a associação convidou a juíza conselheira do Tribunal Supremo para uma palestra dirigida a alunos da 11ª e 12ª classes da Escola Secundária Francisco Manhanga. Osvalda Joana explicou que a função do juiz é aplicar as normas para que a sociedade se desenvolva em harmonia. As pessoas têm que ter uma expectativa lógica, aquilo que se chama segurança jurídica. Haver uma expectativa. Eu tenho uma licença de construção, então estou seguro. Se alguém vier me mexer, eu vou ao tribunal e eu vou ganhar porque tenho o meu direito. É segurança jurídica, não é a influência. E nós funcionamos muito hoje em função de quê? Da influência. A juiz conselheira do Supremo abordou também a corrupção no setor da justiça e disse que já foi aliciada por diversas vezes. E porque o tema era aliciante, o presidente da Associação dos Juízes pediu a palavra para contar a história do Juiz 25. Era conhecido como Juiz 25. A primeira vez que ouvi falar do Juiz 25, fiquei, mas o que é esse Juiz 25? Que alguém me explicou que ele cobrava 25 mil meticais para resolver os problemas. E ficou assim, Juiz 25, Juiz 25.
Agora, quem o conhece, fica assim, mas que prestígio tem alguém que é conhecido como aquele juiz que pede? Sempre recorrendo à sua experiência, a juíza conselheira do Supremo mostrou como alguns governantes tentam influenciar as decisões dos juízes. O que é que tinha acontecido? Eu decretei um despejo do restaurante. O indivíduo não pagava renda já há 2 anos. O dono do edifício intentou uma ação de despejo e ele foi despejado. E ele era amigo do governador. E o governador tinha dado ordens aos oficiais de justiça para não cumprir a minha ordem. E eu digo ao oficial de justiça, por favor, traga uma certidão negativa por resistência, né? Para eu ordenar a captura de quem inviabiliza a minha decisão. Além de alunos, participaram da palestra membros da Associação Moçambicana de Juízes. Alguns alunos disseram que aprenderam muito sobre o papel do juiz na sociedade e que a palestra serviu também para esclarecer algumas dúvidas. Gostei de saber e distinguir o que é um juiz, o que é um procurador, o que é um advogado. Gostei também de aprender que o juiz é aquele que põe normas ou impõe normas naquilo que é a sociedade. Que o juiz não é um polícia, que não basta querer ser juiz, tem que parecer e ser determinado. Juízes que são mortos, assassinados, conseguir esclarecer aquilo que eles sofrem na sua carreira, que não é fácil lidar com essas situações. Ser juiz é, na verdade, muito difícil, como qualquer outra profissão, né? Para ser juiz é necessário ter força, é necessário ser, sim, muito forte, porque nós estamos perante alguém, temos que julgar alguém e não sabemos como é que esse alguém, com as influências que tem da família, dos amigos, vai reagir. Às vezes é difícil, mas temos que ser fortes, temos que aguentar a pressão, temos que mostrar seriedade, nada de brincadeiras. Deu para perceber como é que é a vida de um magistrado ou jurista ou juiz, vamos dizer assim, como é que funciona o dia a dia, como é que eles lidam com resoluções de conflitos. Eu tinha curiosidade de saber até que ponto vai o juiz. Isso é, eu sou juiz, tenho de resolver um conflito, mas eu não posso resolver por afinidade. Não posso resolver porque este é meu amigo, ou aquele é parente meu, ou aquele aliciou-me com bens materiais, ou por aí em diante. E isso também é crime, é punido. E 6 agentes da Polícia da República foram expulsos na província de Inhambane e ainda outros 25 incorrem em processos disciplinares por prática de corrupção. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo comandante provincial na cerimônia de entrega de um posto policial a um dos bairros arredores da cidade de Inhambane. Foi durante a cerimônia de entrega deste posto policial à comunidade de Quitambatuno, arredores de Inhambane, que o comandante pediu a colaboração da população na denúncia de quaisquer atos que atentem contra a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Na ocasião, o comandante anunciou que alguns membros da corporação estão a responder criminalmente por violarem a lei. Temos colegas que estão a responder em processos criminais, cerca de 25. Decorrem simultaneamente processos disciplinares contra os colegas prevaricadores. Temos condenados e 6 expulsos. As penas são maiores e são passíveis a processos disciplinares. Por sua vez, a população presente no ato critica a falta de meios que se têm observado no seio da polícia, o que, no seu entender, contribui para a fraca vigilância dos agentes nos bairros para abordar atos criminais. Esta nossa zona aqui é uma zona um pouquinho assim, cheia de criminalidade, mas não basta só a abertura das esquadras
que não existem socorros de carros. Eles não têm um meio de chegar tão rápido, talvez porque não tem combustível, porque também o efetivo talvez aí nesse dia são poucos. Se houvesse um meio de transporte para as polícias, era um bom trabalho para nós, porque lá à noite comunica-se, a gente talvez temos uma agressão e a gente vem a comunicar na polícia e começa a dizer, não temos meio de transporte. Face a estas inquietações, a polícia diz estar a mobilizar recursos para alocar meios circulantes que permitam maior mobilidade dos agentes da lei e ordem nas comunidades. Apenas 47% da população moçambicana adere ao registro de nascimentos. Para reverter este quadro, está em curso um projeto de mobilização em 5 províncias, com a duração de 3 anos, no qual espera-se mobilizar 1,4 milhão de pessoas. O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e parceiros como a Save the Children e Unicef estão a implementar um projeto para mobilizar os pais a registrar as crianças até o prazo de 120 dias após o nascimento. O objetivo é aumentar a taxa de adesão aos registros, que atualmente está abaixo da metade. Em termos de adesão ao registro de nascimentos, andamos por volta de 47%. Como vê, está abaixo daquilo que é a metade. Para a operacionalização do projeto de mobilização, foram alocados 1,4 milhões de dólares. Espera-se alcançar pouco mais de 1 milhão de pessoas. A iniciativa está sendo implementada em 5 províncias, que inclui Maputo cidade, Maputo província, província de Gaza, Zambésia e de Nampula. Nós esperamos atingir cerca de 1.400.000 pessoas nas 5 províncias que me referi. De acordo com o levantamento feito pela Direção Nacional de Registros de Notariado, Nampula e Zambésia são as províncias com menos adesão aos registros de nascimento. Na manhã desta terça-feira, decorreu em Maputo um seminário sobre a estratégia de comunicação do projeto de mobilização para a adesão ao registro civil e outras estatísticas vitais. A população da Índia mostra-se chocada com o aumento de casos de violação sexual a menores. Em menos de uma semana, 3 adolescentes foram violadas e ateadas fogo. 3 casos de violação sexual de menores em menos de uma semana voltaram a agitar a Índia. E todos os mais recentes crimes envolveram a tentativa de homicídio por via do fogo. Na passada quinta-feira, uma adolescente de 16 anos foi raptada dentro da sua própria casa para uma floresta, onde foi violada por um grupo de homens. Os pais recorreram ao conselho da aldeia para exigir a justiça, mas de lá, a sentença que se ouviu foi a de 100 abdominais para os criminosos e uma multa de $750. Os residentes frustraram-se com a sentença e decidiram atear fogo na casa da família da vítima, que aceitou tal medida. Na altura, a menina violada encontrava-se dentro de casa e acabou por perder a vida. Dia seguinte, mais uma menina de 16 anos foi violada por um jovem de 19 anos, que de seguida derramou petróleo no corpo da adolescente e ateou fogo. A vítima foi internada com queimaduras graves. Já na segunda-feira, ainda no mesmo estado, uma rapariga de 17 anos também foi violada, regada com petróleo e incendiada. A adolescente conseguiu sobreviver com 70% do corpo queimado. A população reclama a impunidade e as autoridades associam um problema, dentre vários fatores, ao consumo abusivo de pornografia. Nos últimos meses, o governo indiano decidiu banir vários sites com conteúdo pornográfico, agravou penas de prisão e incluiu pena de morte em violações a menores de 12 anos. A Guarda Costeira Líbia resgatou ontem 500 migrantes africanos que estavam a bordo no mar
neste caso no mar Mediterrâneo. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 6.000 migrantes chegaram à Itália por via da Líbia. 500 migrantes africanos tiveram o seu sonho de chegar à Europa frustrado. A Guarda Costeira da Líbia devolveu 4 embarcações precárias que levavam mais de 100 migrantes em cada. Os migrantes, que são, na maioria, da África Negra, foram levados para centros de detenções onde há reclamações de maus tratos. A União Europeia e a Itália têm apoiado a existência de mais centros de detenções sob controle do governo líbio, enquanto grupos de ativistas de direitos humanos têm criticado as condições desumanas sobre as quais os migrantes se encontram detidos. Cerca de 6.600 migrantes já chegaram à Itália por via da Líbia, mesmo com numerosas mortes que ocorrem no Mediterrâneo durante a travessia. A maior parte dos migrantes, que incluem crianças e mulheres, fogem da guerra e pobreza nos seus países de origem. A Seleção Nacional de Futebol Sub-20, os Mambinhas, realizou o terceiro treino, neste caso, com vista ao embate do próximo sábado diante da África do Sul. Jogo este inserido na primeira mão da segunda eliminatória de acesso ao CAN da categoria. A vitória diante das Seychelles na última eliminatória ficou para trás e agora a equipa técnica e os jogadores viram as atenções para os Bafana este sábado na Beira. Cientes do adversário que lhes calhou, os Mambinhas preparam cada detalhe do jogo, ensaiando aspectos defensivos e ofensivos com ambições de garantir o bom resultado em casa. Tudo está correndo normalmente. Com isso, penso eu que estaremos mais concentrados para defrontar esse adversário. Devemos trabalhar muito, porque eles têm uma grande seleção, mas estamos a trabalhar para isso, com máxima força, né? Para ganhar o jogo. Nós fomos mais eficazes no jogo com o Seychelles e este jogo temos que procurar ser eficazes de novo, criarmos as oportunidades e concretizarmos. Vai ser complicado, mas nós temos que fazer bem o nosso trabalho. E fazendo bem o nosso trabalho significa estarmos compactos. Aliás, a equipa técnica conhece bem o nível do adversário que vai defrontar e, por isso, a responsabilidade é acrescida. A África do Sul é uma equipa que privilegia muito os flancos e nós temos que estar bem encaixados defensivamente. E como eles gostam muito da prerrogativa de usar um futebol do ponto de vista individual, então nós temos que aproveitar essa situação dos espaços que eles provavelmente vão deixar nas costas. Temos que ser uma equipa que é muito rápida nas transições ofensivas. O embate entre os Mambinhas e os Bafana terá lugar no Caldeirão do Chivef e insere-se na primeira mão da segunda eliminatória de acesso ao CAN Sub-20, Níger 2019. Está tudo visto no Noite Informativa. Hoje uma edição relativamente mais curta devido ao programa Linha Aberta, qual fazemos o convite, não deixe de acompanhar. Boa noite, até à próxima.